Olá, bem-vindos ao canal Filosofia Urgente. Hoje nós vamos falar sobre um filósofo extraordinário que foi Epicuro. Antes, um pouco do contexto no qual Epicuro viveu. Epicuro viveu no século IV a.C., um século bastante conturbado, em que, após a morte de Alexandre o Grande, em 323, a Grécia passou a sofrer profunda influência do Oriente Próximo, da Síria, do Egito, da Mesopotâmia, enfim, de diversas regiões. E as escolas filosóficas desse período, que se convencionou chamar de helenismo, de Helas, que quer dizer grego, essas escolas passaram a refletir sobre o valor da vida, sobre a vida boa, a vida feliz. Pois bem, Epicuro concentrou-se em diversos assuntos, mas todos eles conectados à ideia de uma vida feliz. E entendia que uma vida feliz era uma vida baseada, acima de tudo, em dois preceitos básicos: a aponia, que significa a ausência de dor, e a ataraxia, que significa a imperturbabilidade da alma, ou, se vocês quiserem, a paz de espírito. Pois bem, como atingir a paz de espírito? Como afastar as dores? Antes de continuar, é interessante dizer que Epicuro propôs a chamada tetrafarmacon, a teoria dos 4 remédios. Vocês devem saber que o grego da época não distinguia o veneno do remédio e utilizava uma só palavra para ambas as substâncias, que é farmacon. Daí as palavras, a palavra contemporânea, farmácia, que vem de farmacon. Mas os gregos entendiam que a diferença entre isso que nós chamamos de veneno e isso que nós chamamos de remédio está na dose. Então, Epicuro propôs 4 remédios para atingir a aponia, a ausência de dor, e a ataraxia, a imperturbabilidade da alma, e, portanto, atingir a felicidade. Esses 4 remédios eram: primeiro, não temer os deuses. Não temer os deuses porque, na verdade, nós atribuímos coisas demais a eles, como, por exemplo, os nossos males, que são nossas responsabilidades, nós atribuímos aos deuses, quando, na verdade, não deveríamos atribuir a eles, muito menos os nossos momentos de alegria. Então Epicuro entendia que era vão temer os deuses. Esse é o primeiro remédio. O segundo remédio é não temer a morte. Uma coisa curiosíssima, porque, na verdade, encontramos por aí, eu não sei vocês, mas eu conheço um monte de pessoas que, de fato, temem a morte. Pois bem, então Epicuro dizia o seguinte: é vão temer a morte, porque se a morte nada é, quando ela está, nós não estamos. E quando nós estamos, é a morte que não está. Portanto, é vão temer a morte. A morte nada é. Se ela nada é, não temos que temer a sua presença, mesmo porque a sua presença implica a nossa ausência. Esse é o segundo farmacon, o segundo remédio proposto por Epicuro. O terceiro remédio proposto por Epicuro, que eu vou falar um pouco mais adiante, explicitar um pouco mais adiante, é ser moderado e sábio com os prazeres, conduzir a vida a partir dos prazeres. Mas quais são esses prazeres? Já já eu vou falar sobre eles. E o quarto remédio, de acordo com Epicuro, é
exatamente compreender que o mal, seja ele qual for, sempre será passageiro, como a vida. Sempre será algo efêmero, não será algo duradouro. De tal modo que nós podemos pensar, seja no primeiro remédio, não temer os deuses, no segundo remédio, não temer a morte, e no quarto remédio, não acreditar que os males são duradouros. Esses 3 remédios estão vinculados a uma coisa que nos persegue: tentar controlar o incontrolável. Queremos sempre controlar aquilo que escapa ao nosso controle. E isso, na visão de Epicuro, gera dor, gera sofrimento e gera perturbação. Pois bem, quanto aos prazeres, o terceiro grande remédio, o terceiro farmacon, Epicuro dava a seguinte sugestão. Primeiro ele classificava os prazeres em 3 categorias. A primeira categoria é a dos prazeres naturais e necessários, como por exemplo, comer quando se tem fome, beber quando se tem sede, descansar quando se está cansado, e por aí vai. A segunda categoria de prazeres para Epicuro era exatamente os prazeres naturais, porém não necessários, como por exemplo, dormir demais, comer demais, beber demais. É curioso que nessa categoria Epicuro incluía o amor, que para ele era algo perturbador e era de fato um prazer desnecessário. A terceira e última categoria diz respeito aos prazeres não naturais e não necessários, como por exemplo as honrarias, a vida política, o envolvimento com coisas que realmente não importam para a vida, como todos os bens materiais, né? O estilo de viver, tentar viver em uma casa sofisticada, se vestir de modo sofisticado, beber de modo sofisticado, comer de modo sofisticado, tudo isso para Epicuro era desnecessário e não natural. Pois bem, a recomendação de Epicuro era que, para atingir a aponia e principalmente a ataraxia, a ausência de dor, e a imperturbabilidade da alma, para sermos, portanto, felizes, nós deveríamos nos concentrar nos prazeres da primeira categoria, os naturais e os necessários. Então vocês podem ver que já na Grécia o foco da escola de Epicuro, mas não só da escola de Epicuro, estava na ausência de determinadas coisas, principalmente na ausência de valorizar demais os bens materiais e os bens externos à vida. A tese de Epicuro, então, se concentra, acima de tudo, na valorização da vida espiritual, no ascetismo. Ascetismo significa um conjunto de técnicas e de exercícios espirituais que purificam o corpo, que purificam, mais exatamente falando, a alma, desprestigiando ou desvalorizando as questões mais corporais, mais sensoriais, mais sensitivas. Dentro dessa perspectiva, Epicuro acreditava que nós poderíamos atingir a ataraxia e, portanto, a felicidade. Se você gostou desse vídeo, dá um like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso ajuda enormemente a propagação das informações, dos vídeos, e
Não esqueça de colocar os seus comentários, as suas sugestões, as suas dúvidas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.